Primeiramente, bem-vindo a todos. Meu nome é Vinícius Guimarães Corrade Reis, sou auditor fiscal da Receita Federal e nessa apresentação eu vou tratar do evento 2501, que tem finalidade estritamente tributária. Essa apresentação ela foi dividida em duas partes. Essa primeira é mais conceitual e a segunda terá mais detalhes sobre os cálculos dos tributos e alguns aspectos práticos da DCTF e do DARF. Vou compartilhar com os senhores os slides. Então, vamos lá. Evento S2501. Bom, embora o título desse evento seja autoexplicativo, informações dos tributos decorrentes de processo trabalhista, vamos detalhar que, conceitualmente, neste evento, deve ser informado os valores de imposto de renda retido do trabalhador, pessoa física, os valores das contribuições sociais previdenciárias, inclusive as contribuições sociais destinadas a terceiros, e que esses tributos incidem sob as bases de cálculo constante das decisões condenatórias e homologatórias de acordos proferidos nos processos trabalhistas perante a Justiça do Trabalho ou nos acordos celebrados no âmbito das CCP, que são as contribuições de conciliação prévia, ou dos NINTER, que são os núcleos intersindicais. Como pré-requisito para o envio do evento 2501, temos a necessidade do envio de um ou mais eventos 2500 que contém os dados do processo e dos trabalhadores. Nesse ponto, é importante a gente dar um exemplo. Após o envio do evento 2500, com as informações de processo e de trabalhador, temos que analisar que a decisão do processo pode ter determinado o pagamento de verbas remuneratórias referente a todo um ano calendário, 12 meses. Só que o pagamento, ao invés de ser em parcela única, pode ter sido determinado em várias parcelas, o que vai envolver, por exemplo, o pagamento de 12 meses de remuneração em 3 parcelas iguais, de maneira que cada parcela estaria fazendo referência a 4 meses. Nesse caso, seria necessário o envio de um evento 2501 para cada pagamento de parcela realizado, em cumprimento dessa decisão ou acordo. Entenderam? Então, temos um ou mais 2500 com as informações de processo e de trabalhador, e temos vários 2501 com as informações tributárias, sendo que é um 2501 para cada pagamento determinado pela decisão no processo trabalhista. Bom, e qual é o prazo do envio de cada evento 2501 com informações tributárias? O prazo é até o dia 15 do mês subsequente ao pagamento referido na decisão. Então, a partir da data de pagamento de cada parcela, eu tenho até o dia 15 do mês seguinte, aquela parcela, para enviar esse 2501 com as informações de tributos referente àquela parcela específica. E o que vai dentro desse evento 2501? Bom, para cada período de apuração, ou seja, para cada mês em que é feito o que se refere ao 2501, nele vão conter a base de cálculo e os tributos referentes a cada competência a que aquele pagamento se refere. Então, se um responsável fez um pagamento referente a 4 meses do ano passado, o período de referência são esses 4 meses. E dentro do evento 2501, conterá as informações de base de cálculo, de código de receita e de valor de tributos para cada mês, para cada um desses meses. Perfeito. Bom, agora vamos ver como identificamos cada evento 2501 e como é a vinculação dele com o evento 2500.
Cada evento 2501 é identificado por 3 campos. O campo de o empregador, que é um CPF ou CNPJ, está destacado ali em azul. O número de processo, também destacado em azul, e pelo período de apuração do pagamento, pera por pagto, que é o mês em que é devida a obrigação de pagar aquela parcela definida na decisão ou sentença. E está destacado ali em vermelho. Tá? Então, são esses 3 campos que identificam o evento 2501. Porém, a gente viu que, como pré-requisito, é necessário o envio de um evento, um ou mais eventos, 2500. E esses 2500 são identificados também por empregador e por número de processo, que estão identificados em azul. Porém, diferentemente, ele é identificado também por trabalhador, que está destacado em amarelo. Então, vemos que o que diferencia os 2 eventos é que, embora a gente possa ter vários eventos 2500, um para cada trabalhador, né, destacado ali em amarelo, da mesma forma é possível ter vários eventos 2501 por período de pagamento, conforme destacado em vermelho. Mas como então eu vou fazer essa vinculação de quais pagamentos se refere a quais processos? Essa vinculação então se dá justamente pelos campos de empregador e de processo, que estão destacados em azul e são o que eles têm em comum. E agora vamos tratar do conteúdo do evento 2501. Considerando que o 2501 engloba todos os tributos contidos em um pagamento determinado pela decisão trabalhista, eu devo entender que naquele período de apuração, ou seja, naquele mês de pagamento, o empregador pode estar realizando o pagamento de vários trabalhadores e que este pagamento pode se referir a um ou mais meses. Então, para cada trabalhador e para cada mês de referência, eu vou informar aquela base de cálculo mensal, aquela base de cálculo do 13º, né, das contribuições previdenciárias, e o rendimento tributável do imposto de renda. E para cada mês de referência, além dessas bases de cálculo, eu vou informar também o valor da contribuição previdenciária com o respectivo código de receita. E, por fim, após cada um desses meses, por fim, por trabalhador, eu vou ter que informar consolidado o valor do imposto de renda retido na fonte com o respectivo código de recolhimento. Bom, nessa versão do layout 1.1, o evento 2501 tem como principal função a informação dos valores devidos referentes a contribuições sociais e o imposto de renda, certo? Decorrente do processo trabalhista informado no 2500. A partir da versão 1.2 do layout, que ela está com entrada em produção prevista para novembro de 2023, o evento 2501 contemplará também as informações complementares de imposto de renda, que hoje estão informadas na DIRF, que é a Declaração de Imposto de Renda Retido na Fonte. Essa DIRF ela será substituída pelo E-Social em relação aos rendimentos oriundos do trabalho. E aí, nesta versão 1.2, essas informações complementares vão se referir a rendimentos tributáveis, suas deduções e ou isenções de acordo com a legislação aplicável ao imposto de renda. Bom, agora sobre a contribuição previdenciária do segurado, vamos detalhar como que vai ser a prestação de informações, já que as alíquotas são progressivas, né? E, além disso, existe um teto como limite máximo do salário de contribuição. Isso envolve uma análise completa de qual que é a alíquota, né? Então, o que é importante a gente destacar sobre essas alíquotas progressivas? Que a gente deve considerar como salário de contribuição, ou seja, como base de cálculo, não só a remuneração que foi definida no processo trabalhista, mas também a remuneração devida na época que o trabalhador, porventura, tenha recebido. Então, por exemplo, o trabalhador ele poderia já ser empregado daquela empresa
né, reclamada na época, e agora está pleiteando diferenças salariais. Neste caso, para eu determinar as alíquotas aplicáveis, eu devo levar em conta o valor total que agora é devido. Então, o total definido no processo, somado ao valor da época. E aí eu vejo em qual alíquota progressiva ele se encaixa para eu realizar o cálculo da contribuição. Perfeito? Vamos supor, então, que o trabalhador, outro caso, né? Se o trabalhador ele já tiver contribuído sob o teto no mês de referência, então, nesse caso, ele não vai ter nenhum valor de contribuição para ser declarado. Então, ele não vai informar nenhum valor e também nenhum código de receita lá no evento, naquele mês que atingiu o teto. Mas, ainda assim, ele terá que informar, que declarar toda a base de cálculo devida que teve origem no processo trabalhista, referente àquele mês. E ainda sobre o valor da base de cálculo, caso seja devido reter pelo menos uma diferença de contribuição previdenciária, o empregador ele deve declarar a base de cálculo total cheia, que teve origem no processo trabalhista, mas o valor da contribuição com o respectivo código de receita terá como valor apenas essa diferença a recolher no momento. Bom, e por fim, sobre a contribuição patronal, uma vez que não tem limite máximo de contribuição, sempre terá que ser calculado o valor total devido sobre a base de cálculo definida no processo trabalhista. Vamos ao próximo. Sobre a GILRAT, que é a contribuição para o financiamento dos benefícios decorrentes do grau de incapacidade laborativa decorrentes dos riscos ambientais de trabalho. Bom, a sistemática de prestação de informação no layout do evento 2501 é idêntica à das demais contribuições. Ou seja, a base de cálculo é a mesma que já foi informada para a contribuição previdenciária. E quanto ao valor, né, da contribuição do GILRAT, a gente vai ter que informar apenas o valor e o respectivo código de receita. Ok? E a alíquota, né, do GILRAT, como ela é calculada? Ela é calculada por meio da multiplicação da alíquota RAT versus o FAP. A alíquota RAT, o empregador ele obtém identificando a atividade preponderante do estabelecimento ao qual o trabalhador prestou o serviço e localizando a alíquota RAT correspondente àquela atividade no anexo 5 do Regulamento da Previdência Social, aprovado pelo Decreto 3.048 de 99. Já o valor FAP, Fator Acidentário de Prevenção, ele é publicado anualmente para o estabelecimento em que ocorreu a prestação do serviço e ele pode ser consultado no portal Gov.br. Tá? Então, de posse da alíquota do GILRAT, que é a multiplicação do RAT versus o FAP, eu obtenho a alíquota do GILRAT, eu devo informar mês a mês para cada trabalhador no evento 2501 o valor da GILRAT com o respectivo código de receita. Agora, sobre a contribuição para outras entidades e fundos, conhecido como terceiros. Aqui, da mesma forma que as outras contribuições, só precisa ser informado no evento 2501 o valor da contribuição com seu respectivo código de receita. E como que é o cálculo? Bom, primeiro o empregador ele tem que identificar o código FPAS. E cabe ao empregador, seja pessoa jurídica ou equiparado, identificar em qual FPAS se enquadra, levando em conta a sua principal atividade desenvolvida, conforme os artigos 83 a 86 da IN 2110 de 2022. E aí, uma vez identificado o código FPAS correspondente, deve-se verificar quais terceiros e as respectivas alíquotas vinculadas àquele FPAS dos terceiros. E aí, de posse de cada alíquota,
basta eu calcular o valor de cada contribuição devida a terceiros e informar com seu respectivo código de receita, mês a mês, para cada trabalhador. Aí, como exemplo, eu coloquei o código FPAS 507, que corresponde à atividade de indústria, e as alíquotas e códigos de receita devido para os terceiros são apresentados aí no slide. Então, para terceiros, a gente tem para o FPAS 507, Salário Educação, INCRA, SESI, SENAI e SEBRAE. Ali tem as alíquotas correspondentes e o código de receita que deve ser informado. Bom, eu recomendo a utilização da tabela número 4 do E-Social, porque ela apresenta de uma forma simplificada o FPAS, a sua descrição e as respectivas alíquotas de todos os terceiros que são devidos naquele FPAS. Bom, pessoal, eu agradeço a atenção. Essa foi a primeira parte da apresentação sobre o evento 2501 e continuamos no próximo vídeo. Obrigado.